Olá a todos, eu sou Caliane Silva de Carvalho, sou estudante do curso de Engenharia de Pesca e hoje irei apresentar sobre o tema Fisiologia de Peixe do Sistema Sensorial. Vamos entender como os peixes percebem e reagem ao mundo ao seu redor, como funcionam os seus olhos e de que forma eles são adaptados para funcionar debaixo d'água. Será que os peixes eles têm ouvido? Como será que funciona a sua audição? E as narinas e o paladar desses animais, de que forma contribuem para a percepção do meio ambiente, possibilitando assim a sua sobrevivência? Entenderemos ainda sobre o incrível funcionamento do seu sistema de linha lateral. O sistema nervoso controla a atividade de todos os outros sistemas, e o sistema sensorial ele participa na recepção e na tradução dos estímulos ambientais ao sistema nervoso central. As informações sensoriais elas são percebidas pelo sistema nervoso periférico e conduzidas pelos nervos aferentes ao sistema nervoso central, onde são geradas respostas adequadas aos estímulos, modulando o comportamento do animal. Os receptores sensoriais existentes nos animais são pontos de contato entre o mundo externo e o sistema nervoso. E esses receptores sensoriais são responsáveis por transduzir o estímulo ambiental em um sinal elétrico que possa ser processado pelo sistema nervoso central. Ou seja, é como se fosse uma forma de transformação de energia para outra, e o sistema nervoso ele precisa entender essa tal transformação e com isso ele enviará comandos através de células receptoras, o que modulará o comportamento do animal. Para melhor entender o funcionamento desse sistema sensorial, os animais eles têm células receptoras que captam estímulos ambientais, como luz, temperatura, som, e com isso essas células receptoras encaminham esses estímulos para interneurônio, seguidos de células efetoras presentes no sistema nervoso central. E com isso esse sistema nervoso ele envia respostas motoras que modulam o comportamento do animal. E esse sistema ele permite a captação e a transdução de todo tipo de estímulos ambientais, sejam ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas ou até mesmo estímulos químicos. Aqui temos um desenho esquemático de um peixe ósseo e essa estrutura aí representada é o encéfalo, que é uma estrutura muito importante na concentração do sistema nervoso central. É do encéfalo que saem os nervos que ligam a musculatura da região da cabeça do peixe e também os órgãos dos sentidos. Os olhos dos peixes, eles estão localizados geralmente na lateral da cabeça, e a partir desses olhos os peixes conseguem perceber movimentações ao seu redor. A maioria dos peixes apresentam olhos com células bastonetes que possibilitam a visão preta e branca. Outros apresentam olhos com células em formatos de cone que proporcionam a visão em cores. Os ouvidos dos peixes estão presentes na forma interna, e a partir desses ouvidos internos, os peixes conseguem perceber vibrações acústicas na água, devido ao fato de que na água o som se propaga com mais facilidade do que no ar. Esses peixes também apresentam narinas, com receptores muito sensíveis, capazes de detectar substâncias diluídas na água. A boca dos peixes apresentam das mais diversas formas, a depender da espécie. E é na boca onde estão localizados os botões gustativos, para a percepção do paladar. Os peixes possuem ainda um mecanismo sensorial chamado de linha lateral, que é uma sequência de poros constituída por mecanorreceptores. E essa é uma estrutura muito importante para os peixes, pois auxiliam na formação de cardume e são receptores sensíveis ao som, ao tato, à pressão e ao movimento. Todos esses órgãos dos sentidos ficam nervados com nervos cranianos dos peixes.
Na minha apresentação, explicarei sobre a fotorrecepção, sistema visual, a quimiorrecepção, sistema olfatório e gustativo, a mecanorrecepção, sistema acústico lateral e finalizarei explicando sobre a eletrorecepção. O sistema sensorial de peixes é composto pelo sistema óptico ou visual, o sistema olfatório, os botões gustativo para a percepção do paladar e o sistema acústico lateral, que são compostos por células mecanorreceptoras e eletroreceptoras, que formam o sistema tato, equilíbrio e audição. A fotorrecepção, sistema visual, Os olhos dos peixes, eles são adaptados à visão na água e são caracterizados por uma esclera fraca, uma córnea plana e um cristalino quase globular. São amplamente semelhantes aos olhos de outros vertebrados, como os anfíbios, os pássaros e mamíferos, sendo que as lentes dos peixes são geralmente mais densas e esféricas. A luz entra no olho pela córnea, passando pela pupila para chegar ao cristalino. A forma da pupila varia e pode ser, por exemplo, circular ou semelhante a uma fenda. Uma vez que a luz passa pela lente, ela é transmitida por um meio líquido transparente até atingir a retina, onde contém os fotorreceptores. Os fotorreceptores estão na camada interna. Então, a luz deve passar por camadas de outros neurônios antes de alcançá-lo. A estrutura dos olhos. A primeira camada é a esclera, que é a camada mais externa e apresenta-se espessa e firme na maioria dos peixes. A segunda camada é a túnica vascular, ou a camada média, que é constituída pela coreoide, a qual é altamente vascularizada pelo corpo ciliar e pela íris. A terceira camada é a retina fotossensitiva, que é a camada mais interna e é o componente mais importante dos olhos. A retina do olho de um peixe geralmente possui células bastonetes e cones, que são responsáveis pela visão escotópica e fototópica. A maioria das espécies de peixe tem a visão em cores. Existem algumas espécies que são capazes de ver ultravioleta, enquanto outras são sensíveis à luz polarizada. Devido aos rápidos movimentos da cabeça dos peixes, é necessário algum mecanismo que estabilize as imagens captadas. O reflexo vestíbulo-ocular é um movimento ocular reflexivo que estabiliza as imagens na retina ao produzir movimentos oculares na direção oposta aos movimentos da cabeça, preservando a imagem no centro do campo visual. Por exemplo, quando a cabeça do peixe se move para a direita, os olhos se movem para a esquerda, e assim vice-versa. De uma maneira geral, os peixes eles são míopes e não conseguem enxergar objetos muito distantes, mas para objetos próximos, a sua visão ela é muito bem utilizada. E o curioso é que os peixes eles não possuem pálpebras e nem membranas nictantes, por isso eles não piscam e ficam sempre com os olhos abertos. Quimiorrecepção, sistema olfatório. Os peixes, eles possuem um sistema olfatório muito bem desenvolvido. Entretanto, as fossas nasais, elas não se conectam entre si, nem com a faringe, sendo essas duas aberturas anterior para a entrada e a saída de água. As narinas, elas estão ligadas ao epitélio sensorial, desempenhando importante função na detecção de mudanças químicas na água, sendo fundamental na procura do alimento, na orientação e nas migrações e identificações de odores hormonais. O olfato dos peixes permite a percepção de odores liberados a grande distância. E é importante dizer que as narinas elas têm função olfatória e não respiratória.
As cavidades nasais, elas são revestidas pelo epitélio olfativo, que organiza-se em uma série de lamelas, formando as aletas olfatórias. O epitélio olfativo dos teleósteos, como de outros vertebrados, é composto por 3 tipos celulares: as células receptoras, que são neurônios que detectam os odores; as células de sustentação, que têm a função de auxiliar as células receptoras em sua função olfatória; e as células basais, que são precursoras das células receptoras. A morfologia dos órgãos olfativos varia entre as espécies de peixe. Em alguns grupos, como nos tubarões e enguias, eles são bem desenvolvidos, sendo considerados macrosmáticos. Em outros grupos, são pouco desenvolvidos, descritos como microsmáticos. Os peixes possuem aberturas nasais entre os focinhos e os olhos, que são protegidos por válvulas que regulam a entrada e a saída de água, permitindo assim que o peixe sinta o cheiro. O olfato age diretamente com o paladar, portanto, a percepção de cheiro está ligada diretamente com o gosto. A grosso modo, pode-se dizer que os peixes sentem em primeiro estágio o cheiro e logo em seguida o gosto. Quimiorrecepção, sistema gustativo. Os peixes, eles são capazes de diferenciar o doce, o salgado, o amargo e o ácido. E para o sistema nervoso, o sabor é uma característica muito importante, pois é através destes que os peixes selecionam o alimento antes da sua digestão. Botões gustativos são órgãos quimiosensoriais que os peixes utilizam para aumentar o potencial de busca pelo alimento, selecionando substâncias comestíveis e rejeitando as não comestíveis. Nos peixes, os botões gustativos, eles estão distribuídos em estruturas externas, como o lábio superior e inferior, e nas diversas regiões do epitélio da cabeça, bem como em estruturas internas da boca, como os arcos branquiais e a faringe, provavelmente por serem regiões do corpo que estão diretamente envolvidas com a detecção e apreensão do alimento. A mecanorrecepção é constituída pelo sistema acústico lateral e a sua função principal é detectar movimentos na água, permitindo a audição, a percepção tátil, a detecção de aceleração, e está subdividido em ouvido interno e o sistema sensorial lateral. Ouvido interno. Os peixes, eles possuem mecanismos sensoriais que lhes permitem distinguir sons do ruído gerado por águas turbulentas ou por outras fontes, tanto próxima quanto distante, já que têm a capacidade de detectar estímulos infrassônicos. Entretanto, não há uma estrutura externa dedicada a ouvir. Em vez disso, os peixes, eles utilizam o próprio corpo para captar vibrações sonoras, que são conduzidas até o órgão no final da caixa craniana para a interpretação do estímulo. As ondas sonoras transmitidas pela água atingem o corpo do peixe, propagando-se pelos ossos do crânio até o sáculo. As vibrações sonoras, elas são transmitidas ao líquido que enche o sáculo e, com isso, as células sensoriais localizadas na parede do sáculo são estimuladas. Os ouvidos dos peixes estão embutidos nos ossos do crânio, um em cada lado da cabeça. São constituídos por um sáculo, um utrículo e 3 canais semicirculares, e por causa de sua localização, eles são denominados ouvidos internos. A bexiga natatória também participa da função auditiva dos peixes, pois ela capta sons de baixa frequência que na água difunde-se com velocidade bem maior do que no ar e os transmite ao sistema nervoso. Além disso, ela também desempenha importante função na manutenção do equilíbrio hidrostático dos peixes. A linha lateral dos peixes é uma linha que se estende ao longo da lateral de seu corpo. Contém poros ou tubos conectados ao longo de um canal tubular onde abriga órgãos sensoriais, que são os neuromastos.
Eles são sensíveis às mudanças de pressão e temperatura e também respondem às correntes de água. Muitos desses órgãos sensoriais microscópicos também são encontrados na pele dos peixes. Os neuromastos são um conjunto de células ciliadas de diferentes tamanhos, e eles são responsáveis por receber informações dos movimentos da água ao seu redor, tudo isso de acordo com o sentido da movimentação dos seus cílios. A estrutura da linha lateral dos peixes ela é composta por canal epidérmico, poros, canal preenchido por um líquido mais viscoso que a água, e a sua parede ela é coberta por neuromastos. O sistema de linha lateral dos peixes é um sistema muito importante, pois auxilia o animal na sua locomoção na coluna d'água, na detecção de presas e predadores e durante a corte sexual, atuando também como um método compensatório em peixes com sistema visual deficiente ou precário. Eletrorecepção é a capacidade biológica de detectar campos eletrostáticos fracos que ocorrem naturalmente no ambiente. Os eletrocistos são células de músculos estriados modificados que formam eletroplacas que podem liberar descarga elétrica para predação, defesa ou a percepção do ambiente. Elas fazem com que os peixes produzam e fiquem envoltos no campo elétrico, onde ele é capaz de perceber, através de eletroreceptores da linha lateral, corpos condutores e não condutores ao seu redor. A eletrorecepção facilita a detecção de presas e outras fontes de alimento. Ela também é utilizada, no caso de algumas espécies, para a comunicação social. De uma maneira geral, em animais terrestres, a eletrorecepção ela é pouco utilizada, pois a alta resistência do ar limita o fluxo de corrente elétrica. A eletrorecepção está presente em muitas espécies de condríctites e peixes ósseos, e esses órgãos elétricos são basicamente células musculares modificadas ou neurônios especializados constituídos por eletroplacas. Os tubarões são exemplos de animais eletroreceptivos, e eles utilizam o sentido da eletrorecepção para a localização de objetos ao seu redor. E isso é uma característica muito importante em nichos ecológicos, onde o animal ele não pode depender exclusivamente da visão, por exemplo, em cavernas, em águas turvas ou até mesmo à noite. As chamadas ampolas de Lorenzini são órgãos sensoriais especiais, formadas por uma rede de canais com eletroreceptores cobertos por uma substância gelatinosa. Nos peixes cartilaginosos, como nos tubarões, as ampolas de Lorenzini são importantes órgãos capazes de detectar variações na temperatura, na salinidade e correntes elétricas. Esses órgãos eles são muito utilizados nos momentos de caça, assim como as narinas, capazes de perceber o cheiro de sangue das presas a centenas de metros de distância. Todos os mecanismos sensoriais aqui apresentados possuem a sua relevância, pois cada um contribui para a sobrevivência do animal no meio ambiente. Sendo assim, não há como dizer qual o melhor nem o pior mecanismo sensorial, mas aquele que melhor se adapta às condições ambientais. Aqui estão listadas algumas referências bibliográficas que foram consultadas. Agradeço a atenção de todos, obrigada por assistir até aqui e até a próxima.